Olá, eu sou Lilian dos Santos Rodrigues Sadek, sou pediatra neonatologista, tenho doutorado em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP e atuo muito na Sociedade Brasileira de Pediatria como diretora de cursos e eventos e secretária do Departamento Científico de Neonatologia. Nós hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância. São os dilemas e as incertezas daqueles bebês que nascem com a idade gestacional no limite de viabilidade, isto é, entre 22 a 26 semanas. No decorrer dos anos, como nós podemos ver neste slide, houve uma evolução dos limites de viabilidade, sendo que na década de 50, 60, nós falávamos que tinha chance de 50% das crianças daquela idade gestacional sobreviverem quando nasciam com uma idade gestacional de 28 semanas. Isto foi progressivamente caindo essa idade gestacional limite. Caindo porque foram ocorrendo os avanços tecnológicos muito importantes neste período, com desenvolvimentos das UTIs, das unidades de terapia intensiva neonatais, toda uma evolução em relação ao cuidado após o nascimento, com o desenvolvimento de ventiladores pulmonares mais adequados para o recém-nascido prematuro, indicação de parto cesárea quando havia sofrimento, quer dizer, começou a ter um entendimento com a obstetrícia que teriam chance, sim, de sobreviver. O advento na década de 90 do surfactante exógeno e do uso para gestantes com risco de ter um parto prematuro, recebendo corticoide antinatal, que acelera a maturidade pulmonar destes bebês, tudo isso fez com que caísse esse limite de viabilidade. E atualmente os nossos grandes dilemas estão entre os bebês de 24, 23 semanas, quando nós lemos na literatura internacional. O que significa limite de viabilidade? É a porcentagem de crianças que conseguem sobreviver naquela faixa de idade gestacional. Eu considero o limite de viabilidade quando mais de 50% das crianças que nasceram naquela faixa de idade gestacional conseguem sobreviver. Mas isso, como eu estou mostrando nesse gráfico, vem modificando-se continuamente no decorrer do tempo. E agora nós estamos meio estacionados, é um pouco disso que eu vou mostrar, quer dizer, como nós vamos abordar este recém-nascido e esta família quando eles vão nascer nesse limite de viabilidade. Mostrar dados internacionais, como foi o avanço da sobrevida dessas crianças de acordo com a idade gestacional. Então, se nós pegarmos aqui os recém-nascidos, que nasciam com 26 semanas, na década de 80, a sobrevida já era em torno de 55%. Quando agora, nos meados deste milênio, né, de 2000, nós vemos que esta sobrevida das crianças que nascem com 26 semanas é de mais de 80%. Nós vimos também um avanço muito grande das crianças de 25 e de 24 semanas. Vejam, eles tinham uma chance de sobrevida no milênio passado muito abaixo de 50%. Mas o grupo de bebês que nascem com 25 semanas ultrapassou esse limiar por volta de meados do século 90. E atualmente, no século 21, né, aqui nesse milênio, nós estamos com 80% de sobrevida dessas crianças com 25 semanas. As crianças com 24 semanas começaram a sobreviver mais de 50% a partir do início deste milênio, né? Então, comecinho de 2000, 2002, 2004. E, atualmente, a sobrevida dessas crianças gira em torno de 65%. Agora, se nós olharmos nesse gráfico, houve um avanço, sim, no grupo de crianças com 23 semanas, mas elas continuam a sua sobrevida abaixo de 50%.
E em relação ao grupo de bebês que nascem com 22 semanas, nós não verificamos um aumento expressivo da sobrevida. Esses dois pontos já nos dizem que realmente crianças que nascem entre 22 e 23 semanas têm uma chance muito baixa de sobreviver, mesmo com todo esse avanço tecnológico que houve neste período. E isto provavelmente é decorrente da grande imaturidade que essas crianças têm ao nascimento. Como que nós vamos definir qual é a chance de sobreviver? Então, aqui é bem interessante, é feita pelo NIH, é um score, onde eu coloco os dados desta criança, para ver, antes mesmo dele nascer, para ver se vai ter chance de sobreviver ou não. Claro que esses dados e toda esta calculadora foi realizada através de dados americanos, do NIH. Mas ele se baseia em dados que eu já tenho antes do nascimento, para que eu tenha uma previsão de qual vai ser a chance dessa criança nascer e sobreviver, e principalmente ela sobreviver sem sequelas. Então, veja, são dados que eu já tenho no pré-natal. Qual é a idade gestacional definida pelo obstetra, qual é o peso de nascimento, o sexo, se é um parto, se é uma gestação única ou gemelar, e se usou corticoide ou não. Vamos ver aqui 2 exemplos. Neste lado, nós temos um bebê de 25 semanas, com peso de nascimento de 670 gramas, do sexo feminino, gestação única, cuja mãe não recebeu corticoide. Qual é a chance dessa criança sobreviver? 25 semanas do sexo feminino, cuja mãe não recebeu corticoide, a chance de sobrevida é de 68%. E a chance dela sobreviver sem nenhuma sequela neurológica moderada ou grave é de apenas 35%. O mesmo caso, 25 semanas, 670 gramas do sexo feminino, gestação única, mas que a mãe recebeu corticoide. Veja, a sobrevida já aumenta de 68% para 79%. Mas mais importante ainda, a sobrevida sem lesão neurológica moderada ou grave aumenta para 51%. Então, isso já mostra para nós que vai ser um cuidado muito individualizado para cada uma dessas crianças. Não é só a idade gestacional que vai estar me definindo qual é a chance dessa criança sobreviver, mas também as condições do peso, se ela teve um crescimento adequado intraútero, o sexo, porque as meninas têm sobrevida maior do que os meninos, e principalmente o uso do corticoide antinatal, que é uma tecnologia barata e fácil de ser aplicada e que modifica e muito a chance de sobreviver, e principalmente a chance de sobreviver sem sequelas, pelo menos moderadas ou graves. Esses dados que eu estou apresentando são dados da literatura. Mas e nós, aqui no Brasil? Como que nós estamos? Nós temos aqui no Brasil a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, desenvolvida, foi criada desde 1998 e foi progressivamente incluindo serviços de ponta ligados à obstetrícia de alto risco e UTIs neonatais e serviços acadêmicos de universidades públicas, grandes universidades públicas do nosso país. Atualmente, nós contamos com 20 serviços incluídos nesta rede brasileira de pesquisas neonatais, que fazem parte desse estudo, mas também temos outras unidades que estão se incorporando à nossa rede. E o que nós podemos ver nesses dados aqui da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais de 2015, comparando com os dados da Vermont Oxford, o dado da rede é a bolinha amarela e os dados da Vermont é o diamante vermelho,
é que quando nós vamos olhar esses bebês no limite de viabilidade, de 22, 23 semanas a 26 semanas, a gente pode ver que nós estamos, nos bebês que nascem com menos de 24 semanas, uma mortalidade de 100%. Quer dizer, nós não temos sobrevida de crianças sem sequelas neste grupo de crianças. E quando nós vamos para o grupo de 24 a 26 semanas, a gente encontra uma sobrevida hospitalar sem essas sequelas, pneumotórax, displasia broncopulmonar, sepse tardia com hemocultura positiva, enterocolite, hemorragia periintraventricular grave, isto é 3 e 4, e leucoencefalomalácia multicística, em apenas 15%. Quer dizer, a gente só tem sobrevida sem sequelas apenas em 15% das crianças que nascem de 24 a 26 semanas. Enquanto que na rede Vermont-Oxford, que é a VOM, é de 30%. Então, nós estamos aqui, como a gente pode ver, próximo do quartil 1 da Vermont-Oxford. Isso são dados de 2015, a gente ainda não tem dados mais atuais, a gente tem esse banco de dados que é feito por todas essas 20 unidades, mas ainda não foram trabalhados esses dados. Mas a gente acredita que não tenha modificado muito desses dados de 2015. E, portanto, o que eu vou fazer quando eu vou para a sala de parto? Como que eu posso estar atuando frente a uma família, né, pai e mãe, que está com uma idade gestacional neste limite de viabilidade, de 22, 23 semanas até 25, 26 semanas. Qual o momento que eu posso estar atuando frente a essa família? E como que eu vou estar atuando? Então, é muito importante eu poder estar atuando com esta família antes do parto, no momento do parto ou após o parto. E para eu poder estar conversando com esta família, para poder estar determinando qual é a previsão, qual é a chance desta criança sobreviver, é muito importante que eu tenha os dados do local onde eu trabalho, principalmente as taxas de sobrevida e as taxas de morbidade, porque é isso que os pais vão querer saber. O ideal é eu estar atuando antes do parto, que a gente possa fazer uma discussão conjunta entre obstetras e neonatologistas. Os obstetras e neonatologistas discutem conjuntamente e vão conversar com os pais, já com uma conversa prévia, para que não haja distócia na hora que vai apresentar os dados para os pais. Nós vamos estar informando esses pais das condições deste feto e quais seriam a previsão para este bebê se ele nascer dentro desta faixa de idade gestacional. E junto com os obstetras, neonatologistas e os pais, pode-se tomar uma decisão, né, muito compartilhada com esses pais. Só que sempre que a gente vai fazer esta conversa prévia, é muito importante preveni-los que os planos podem ser mudados, porque muitas vezes a idade gestacional pode ser diferente, ou as condições do nascimento da criança podem ser diferentes, e aquilo que tinha sido previamente acordado pode ser que tenha que ser modificado. Isso que a gente chama de decisão compartilhada. Isso vai ajudar a tomar a decisão no momento do nascimento. Se eu não tive essa conversa prévia, eu vou ter que decidir na hora do parto. É o pior momento para nós decidirmos. Por quê? Porque geralmente a equipe neonatal vai ter que tomar uma decisão rápida, muitas vezes solitária, onde ela não tem muitos dados para poder decidir e que se baseia em experiência pessoal. Portanto, o que a gente recomenda? Se eu não tenho dados, se eu realmente não sei se vale a pena ou não eu estar fazendo um suporte avançado de vida, é importante a gente reanimar. Por que isso? Porque, na dúvida, é melhor eu não associar
um recém-nascido com essa idade gestacional limite com uma asfixia perinatal. Quer dizer, eu não vou ficar esperando se eu vou reanimar ou não, porque senão eu vou estar agravando, agregando riscos para esta criança. Então, na dúvida, é melhor fazer toda a parte de reanimação. E após o parto, eu posso fazer alguma coisa? Sim. Após o parto, eu posso, agora sim, conversar com os pais, conversar com a equipe médica, a equipe obstétrica, baseado em dados clínicos, dados laboratoriais, pode-se decidir manter o tratamento agressivo ou suspender essa terapêutica agressiva. E isto, quer dizer, mesmo que eu já tenha introduzido uma ventilação pulmonar, se eu tenha feito todos os passos da reanimação, chegando a um suporte avançado de vida para esta criança, de acordo com os dados clínicos laboratoriais e a conversa com os pais, pode-se sim interromper estas medidas e passar a dar apenas o conforto para esta criança. Se considerarmos que o tratamento é fútil, que só está causando sofrimento e que nós não vamos conseguir recuperar esta criança, é perfeitamente válida a suspensão da terapêutica agressiva. Quando existe uma discordância entre a conduta médica, a conduta de toda a equipe, porque aqui eu não vou falar só médico, mas principalmente a equipe multidisciplinar que está acompanhando essas crianças, em relação à decisão dos pais, muitas vezes a gente tem que acionar a comissão de bioética, que é uma comissão externa, e vai estar tentando diminuir esses dilemas e chegar a um acordo. Eu tenho tempo para fazer isso, coisa que durante o parto eu não tenho. Então, a gente tem assim, durante o parto, estou na dúvida, eu vou reanimar, e depois a gente parte para a discussão. É muito fácil quando eu estou falando aqui teoricamente, mas na prática, como que nós vamos fazer isso? Então, aqui é uma proposta de abordagem para esses pré-termos extremos. Quando eu estou frente a um feto que é inviável, seja por uma malformação congênita letal, ou seja, por uma imaturidade extrema, que no nosso caso aqui, menor que 23 semanas de idade gestacional, a mortalidade na Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, dados agora de 2019, foi de 100%. Portanto, é uma imaturidade extrema e que não vale a pena a gente estar fazendo manobras de reanimação avançada, porque seria um tratamento fútil. Portanto, não está indicada a reanimação. Se a criança nasce com batimentos cardíacos, nós vamos fazer o suporte básico, dando conforto para esta criança. Bom, mas eu tinha conversado com os pais e os pais queriam um tratamento agressivo. Neste caso, apesar da opinião dos pais ser do tratamento agressivo, vale a pena manter só o suporte básico, porque é um direito desta criança não sofrer inutilmente. E vamos rediscutir com os pais, apresentando os dados e as condições que essa criança nasceu e justificando do porquê que nós queremos fazer só conforto. Uma outra situação é quando a criança nasce e a taxa de mortalidade para aquele grupo específico é maior que 75%. Neste caso, para nós aqui, seria de 23 a 24 semanas de idade gestacional. A mediana de mortalidade neste grupo de 20 serviços foi de 100%, mas o primeiro quartil foi de 60%. Então, em alguns serviços, estas crianças estão sobrevivendo, mas ainda uma taxa muito pequena, uma porcentagem muito pequena. Então, o que nós vamos fazer quando eu estiver frente a este caso? Pode-se indicar o suporte básico, o conforto, se os pais assim quiserem, e se os pais quiserem que seja feito um tratamento agressivo, será feito o suporte avançado. Por quê? Porque esses pais têm o direito de estar decidindo aqui o que vai ser melhor para o filho dele nesse momento. Porque se essa criança sobreviver, ela tem chance de ter
muitas sequelas, e quem vai cuidar disso são os pais. Então, se eles estiverem bem cientes e eles quiserem que seja feito o tratamento avançado, nós faremos o tratamento avançado. Então, neste grupo, que é chamado de zona cinzenta, ouve-se muito a família, porque realmente é muito duvidosa a chance de sobreviver e, principalmente, de sobreviver sem sequelas. Quando é possivelmente viável, quer dizer, a taxa de mortalidade entre 50% a 75%, que aqui no nosso caso, na rede, são as crianças que nascem com idade gestacional de 25 semanas. Veja, 56,3% foram a óbito, portanto, a mortalidade é maior que 50% ainda. Mas nós temos serviços onde a mortalidade é de 37,5%. Portanto, também neste grupo, nós vamos pensar muito na opinião dos pais. Se os pais não querem o tratamento, não estão querendo que a criança sofra, nós vamos fazer apenas o suporte básico. Se os pais querem o tratamento agressivo, nós vamos para o suporte avançado. A mesma justificativa para os de 23, 24 semanas, quer dizer, a mortalidade é alta. Mas veja, em alguns serviços, ela é menor que 50%. E se no meu serviço é menor do que 50%, esta criança vai merecer o suporte avançado, sim. Mesmo que os pais não queiram o suporte avançado, a criança vai ter um direito inerente a ele, né, um direito próprio de estar sendo reanimado com toda a tecnologia que eu tenho disponível no meu serviço para oferecer a ele. E aquele possivelmente viável é que a mortalidade é menor que 50%, e nesse grupo da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais seria de 26 semanas. Este, então, nós vamos sim fazer o suporte avançado. Mesmo que os pais não queiram o tratamento, a gente mantém o suporte avançado e vai se rediscutindo com esses pais e mostrando a importância de fazermos todos os cuidados para esta criança que tem uma chance maior do que 50% de sobreviver. Então, a gente tem alguns pontos para direcionar. E o que é o suporte básico ou conforto? É dar um calor para essa criança, porque frio é desconfortável, dar um soro glicosado, oxigênio. Então, assim, eu vou fazer o conforto, dar o carinho da família, deixar essa família, essa mãe, esse pai, pegar essa criança no colo, e com isso eles vivenciarem a maternidade, a paternidade, mesmo que seja por pouco tempo. E o suporte avançado é aquele que vai depender da ventilação mecânica, eu vou dar sulfatante sindicado, vou entrar com medicações vasoativas, vou fazer indicações de cirurgia, se for o caso. Então, são todo o que eu tenho no meu serviço, que eu posso oferecer para aquela criança, será dado. Isso é muito difícil, na verdade, porque a gente não tem uma literatura muito estrita para estar realmente ponderando quais seriam as idades gestacionais aí que eu tenho que fazer ou que eu não tenho que fazer. E isso é uma grande preocupação de toda a equipe que vai fazer a reanimação, com medo de acharem que ou deixou de fazer alguma coisa ou fez mais do que deveria. Então, existe, desde 2016, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, no programa de reanimação neonatal, um documento onde mostra um consenso do programa de reanimação neonatal da sociedade sobre esses casos no limite de viabilidade. E o que se coloca lá? Se nascer com uma idade gestacional menor que 23 semanas ou um peso de nascimento menor que 400 gramas, nenhum cuidado avançado que eu dê para essa criança vai proporcionar uma sobrevida para esta criança. E, portanto, será sempre um tratamento fútil. Para este grupo de crianças, eu posso tranquilamente optar e conversar com os pais para fazer o conforto, não iniciar o suporte avançado. E, por outro lado, se for crianças com idade gestacional maior ou igual a 25 semanas,
ou com peso de nascimento maior ou igual a 500 gramas, esta criança terá o direito de fazer toda a reanimação, inclusive com o tratamento avançado. E a zona cinzenta, de 23 a 24 semanas e 6/7, de 400 a menos de 500 gramas. Esta é que a gente comentou. O ideal é uma decisão compartilhada com os pais. Não que eu vá perguntar para o pai se ele quer que eu faça a reanimação avançada, que eu quero que entube, se ele quer que entube, que ventile, eles nem vão saber sobre isso. E nem é pertinente perguntarmos diretamente. O que nós vamos estar querendo conversar com eles é o quanto eles estão esperando daquela gestação, o quanto eles estão aguardando aquele bebê, o quanto eles investiram para ter aquele bebê. Por exemplo, se é uma gestação produto de um FIV, eles vão ter um interesse grande. Eu não preciso perguntar para eles se eles querem ter esse bebê. Portanto, sabendo, né, conhecendo a família, conhecendo o contexto, a equipe que vai reanimar esta criança já vai com isto na bagagem, pensando, então, em fazer, se possível, a decisão dos pais. E daí nós podemos ter a situação no momento, quer dizer, a criança pode nascer nesse limite de viabilidade, uma frequência ou ausência de frequência cardíaca, né, uma frequência cardíaca 0, eu não tenho que fazer reanimação, ele já nasceu muito mal, então se a chance de sobreviver já era pequena, e ele nasce muito mal, eu posso fazer só conforto para esta criança. Lembrando que, para eu dizer que ele nasceu vivo, é quando ele tem pelo menos um movimento respiratório, ou um tônus muscular, ou um ou outro batimento cardíaco. Neste caso, ele é um nativivo, mas eu vou fazer conforto, porque não tem nenhuma indicação de eu iniciar uma reanimação com uma reanimação avançada para essas crianças. Se em compensação eles nascerem com uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, estarem ativos e os pais querem esta criança, nós vamos sim fazer todas as manobras de reanimação neonatal. E, inclusive, levá-lo para a UTI. E se a criança nasce com uma frequência de 40 a 60, nós iniciamos os primeiros passos da reanimação, se os pais querem que a gente faça, né? Iniciaremos a ventilação com máscara e o ventilador, e se a criança responder, nós vamos continuar os demais passos da reanimação de acordo com a necessidade. Se a criança não responder, nós podemos parar esse suporte avançado da reanimação e deixar apenas com o conforto. Então, são para direcionar. Isso é para diminuir um pouquinho as dúvidas na sala de parto. Isso não quer dizer que nós vamos tirar todas as dúvidas, né? E acho que esses dois próximos slides são bem interessantes, e eu trouxe os dois, um que é de 2008, onde eles fizeram uma avaliação de 15 serviços, perguntando se eles tinham guidelines, né, que eles tinham condutas para o tratamento do pré-termo extremo. E o que eles observaram? Que desses 15 guidelines, né, os 15 indicavam apenas conforto naqueles que nasciam com 22 a 22 semanas e 6/7, com menos de 400 gramas, ou que tinham trissomia do 13 e 18, ou que eram anencéfalos. Então, eles não faziam uma reanimação avançada. E 13 em 15 casos, eles faziam o suporte avançado naqueles que nascem com 25 a 25 semanas e 6/7. E eles consideravam, nessa época de 2008, como zona cinzenta, aqueles que nasciam com 23 a 24 semanas e 6/7. E eles colocavam os 15 serviços como uma atenção individualizada para este grupo de crianças e que eles se direcionavam muito para a opinião dos pais. Quer dizer, eles acabavam acatando muito a opinião dos pais nesse grupo da zona cinzenta.
Saiu um outro documento agora no Pediatrics, em 2015, onde eles levantaram 47 serviços, perguntando a mesma coisa, quais eram os guidelines em crianças que nasciam com idade gestacional de 22 a 25 semanas completas de gestação. E vejam, a grande maioria dos serviços indicam apenas conforto, cuidados de conforto, naquelas que nascem com 22 semanas. Aqueles que não indicam conforto, eles colocaram como uma indicação individualizada, mas na grande maioria seria apenas o conforto. E teve um grupo de 3 serviços que não faziam recomendação nenhuma para essa idade gestacional. Quando nós vamos para o extremo oposto, né, o de 25 semanas, pode ver que a maioria dos serviços indicam, sim, um cuidado ativo, então fazer uma reanimação avançada para estas crianças. E, de novo, a zona cinzenta, de 23 a 24 semanas. Então, veja, de 2008 a 2015, não modificou. Nós continuamos com a idades gestacionais de 23 a 24 semanas como sendo zona cinzenta, onde 23 semanas, veja, nenhum serviço está indicando, já como primeiro approach, o cuidado ativo. Tem uma parcela que dá apenas conforto, tem uma parcela que aceita a opinião dos pais, uma outra parcela que vai fazer o atendimento individualizado e uma parcela que não faz recomendação. Então, está distribuído em todas essas, que acabam significando mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, eu não vou iniciar um tratamento agressivo ou uma reanimação avançada. Quando nós vamos para 24 semanas, veja, já tem um grupo de 10 serviços, onde para 24 semanas eles fazem, sim, o cuidado avançado. A maioria vai distribuir entre o cuidado individualizado ou o desejo dos pais, mas 10 serviços já fazem para 24 semanas esse cuidado avançado. Eu quis trazer esses 2 trabalhos muito semelhantes para mostrar que realmente no decorrer desses quase 10 anos aqui, houve alguma modificação em relação ao de 24 semanas, onde aumentou o grupo o número de serviços que decidem fazer um cuidado mais ativo do que quando observado em 2008. E, portanto, né, para deixar aí de mensagem, é extremamente importante, quando nós estamos frente a essas crianças de 23, 24 semanas, uma conversa prévia com os pais, né, para a gente poder compreender o ponto de vista deles e que a gente possa estar conversando sobre as chances desse bebê sobreviver ou o que seria melhor, minimizar o sofrimento dessas crianças, porque qualquer tratamento seria fútil. É importante também que a gente tenha em mente, quando vai conversar com seus pais, as políticas institucionais e as leis locais. A abordagem progressiva, baseada na condição do recém-nascido e nos desejos parentais, é apropriado, principalmente entre 23 e 24 semanas. Mas lembrar que esse cuidado deve ser reavaliado regularmente e redirecionado. Por exemplo, há 2 meses atrás, eu conversei com uma gestante que estava com 24 semanas e ela realmente não queria que fizesse uma reanimação agressiva ou fazer um suporte avançado de vida, porque ela achava que seria um sofrimento desnecessário para a criança, porque a chance de sobreviver era muito baixa e, se sobrevivesse, teria sequelas. Ela ficou internada e depois passou-se uma semana e nós fomos rediscutir, porque daí a criança já tinha 25 semanas e 1 dia. E nesta conversa, nós mostramos que agora sim, a criança tinha uma chance de sobreviver
e uma chance de sobreviver sem sequelas, e que, portanto, ela já tinha um direito inerente a ela mesma de receber todos os cuidados. E a gente teve que modificar na cabeça desta mãe a importância de ser realizado todas as manobras de reanimação. Conversamos 1, 2, 3 vezes, respeitando o tempo desta gestante, e depois ela, por si só, modificou a opinião e decidiu que sim, tinha que ser feito todos os passos da reanimação. Com isso, foi dado o corticoide antinatal para ela, e depois de 2 dias o bebê nasceu. Então, lembrar que a gente pode ter conversado, mas que isso tem que ser reavaliado dia a dia, e que pode, sim, ser modificado de acordo com o contexto que vai se modificando. A decisão também para continuação ou interrupção dos cuidados deve ser sempre individualizada. Tem que ser avaliados os problemas clínicos específicos, quais são os valores familiares, os desejos dessa família, e essa avaliação contínua da condução, seja do feto, como foi nesse exemplo que eu estava dando, ou do recém-nascido, para ver se nós continuamos ou não o tratamento avançado. E sempre nós vamos estar fazendo um cuidado paliativo neonatal, que deve ser multidisciplinar para todos os bebês, quando a gente decidir retirar ou não iniciar o tratamento curativo, ou tratamento avançado. Sempre nós temos o que fazer. Nós vamos dar um conforto para este bebê e para esta família, e todo o apoio. Mesmo que a gente não vá fazer o tratamento avançado, nós temos, sim, como equipe, um trabalho importante para dar conforto para este bebê e para esta família. E isto faz parte da relação dos pais com o médico e com a equipe multidisciplinar, sempre compartilhando a responsabilidade dessas tomadas de decisão, e que esses pais estejam muito presentes e sabendo de como está sendo a evolução, e a cada modificação destas condutas, a gente esteja conversando com os pais. Isto é o ideal, isso minimiza os problemas, e a gente pode, sim, fazer um bom atendimento para esta família e para este bebê, mesmo nessas idades gestacionais, no limite de viabilidade. Muito obrigada.